nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, estamos na nossa 16ª aula. Hoje nós vamos continuar falando sobre o nominativo, especificamente vamos falar dos usos, vamos iniciar os usos gramaticalmente independentes do nominativo, tratando agora como o nominativo como vocativo, certo? Ou o nominativo de endereçamento, o nominativo de invocação. São vários termos aí que a gente pode trabalhar a partir dessa ideia, né, do nominativo como o vocativo. Basicamente, o que a gente precisa lembrar aqui é que o nominativo como vocativo, né, o nominativo de endereçamento, exatamente é quando um nominativo é usado no lugar do caso vocativo. Então nós temos o caso vocativo, mas ao invés de usar esse caso, o autor usa o caso nominativo para fazer uma invocação. Então a razão pela qual o nominativo veio a ser usado como vocativo se deve a uma sobreposição formal. O que ele quer dizer com isso, Wallace? Já que não há distinção de forma no plural e no neutro singular, por exemplo, bem como em algumas formas do masculino e do feminino. Ou seja, o vocativo inclusive um caso que nós ainda vamos tratar, ele não há distinção no plural e no neutro. O nominativo e o vocativo no plural e no neutro são iguais, certo? Então, ele começa a ser usado como um vocativo exatamente por uma sobreposição formal, ou seja, já que ele não tem diferença, então o autor usa o nominativo assim para expressar um endereçamento, uma invocação. Então, se a gente quiser pensar aqui num vocativo em português, só para a gente ter uma ideia, né? Nós podemos dizer meu amigo, estude grego. Exatamente, o meu amigo aqui será um vocativo, certo? Um vocativo, eu estou chamando, é um chamamento, é uma invocação, estou chamando meu amigo, estude grego. Além disso, o meu amigo aqui, ele não tem muita ligação, função sintática relacionada ao que vem depois dele, ou seja, ele poderia ser tirado daí e não faria muito prejuízo ao entendimento da frase, né? No sentido de que ela continuaria fazendo sentido. É claro que a invocação, ela traz um significado a mais a frase, mas o que eu quero dizer é que ela funciona meio independente, essa construção vocativa aí, exatamente no caso aqui do português e no grego também, quando a gente trabalha o nominativo como um vocativo. Então, há algumas formas de nós categorizarmos o nominativo como vocativo, certo? Na sua estrutura e na sua semântica, ou seja, na forma como ele é construído, trabalhado, estruturado e também na forma como ele é trazido o seu significado, a sua semântica. Então, as categorias do vocativo, como apresenta o Daniel Wallace, são algumas que são as que a gente vai ver agora. A primeira delas é o com o. O, exatamente como a gente tem aqui, ele é uma partícula que apresenta o vocativo, seria o nosso O. Quando nós tomamos ó céus, por exemplo, esse O aqui, ele é traduzido como, aliás, o O é traduzido como esse O que nós temos no português. E o anatro, né, ou seja, sem artigo, quando o vocativo, o nominativo como vocativo aparece sem o artigo, ele pode aparecer com esse O, com essa partícula, ou sem essa partícula, com o ou sem o, com o O ou sem o O, nesse sentido. Assim como no vocativo, o uso da partícula O acrescenta ênfase e emoção à construção, e isso é bem importante. Se nós queremos acrescentar ênfase e emoção, no caso lá o autor, ele usaria de uma forma bem enfática aqui o nosso O aqui, certo? Ó céus, ó
grandioso Deus. Esse ó apresenta essa ideia de emoção, de ênfase, e a forma de mostrar isso no grego seria com o "o", quando nós não temos o artigo, quando se trata de um nominativo sem artigo, nominativo anátero. Além disso, a forma articular, ou seja, com artigo. Interessantemente, o que o Daniel Wallace nos apresenta é que na forma articular, o nominativo como vocativo, ela é um endereçamento, uma invocação a alguém inferior, a uma pessoa inferior, seja em posição, enfim. A questão é que se eu uso o nominativo como vocativo de uma forma articular, com o artigo, eu vou estar endereçando-me a uma pessoa inferior. Pelo menos foi essa a forma como ele percebeu e categorizou essa construção gramatical. Então, o simples substituto a um substantivo semítico, ou, no caso, aqui é substituto, certo? Deixa-me esclarecer aqui melhor. Substituto. Ou ele é um endereçamento a um inferior, ou ele é um simples substituto a um substantivo semítico de endereçamento, seja um superior ou um inferior. O que o Daniel Wallace diz é que quando se tem um artigo dentro de uma construção nominativa vocativa, nominativa como vocativo, então o que a gente tem é um endereçamento, invocação ao inferior, ou se não é ao inferior, pode ser também um substituto a um endereçamento, a uma invocação semítica, ou seja, com uma expressão semítica, e especialmente quando se está citando o Antigo Testamento a partir da Septuaginta, certo? Vou explicar melhor sobre isso quando nós estivermos nas ilustrações, então fique tranquilo aí. Pegando aqui as ilustrações, para ficar mais claro para nós, vamos perceber aqui pater dikaie kai cosmos se uk egno. Pater dikaie, vamos lá, pater significa pai, dikaie significa justo, e cosmos, o mundo, uk egno, não conheceu. Se é o ti, e o mundo te não conheceu, ou o mundo não te conheceu. Pai, o mundo não te conheceu. Atualizada, revista atualizada. Perceba aqui que nós temos o pater aqui como o substantivo, e perceba o adjetivo aqui. Nós temos o pater e esse aqui é um nominativo, claramente, mas o que vem depois dele, um adjetivo, está no vocativo. Perceba aqui, né? Note que o adjetivo que modifica o nominativo está no vocativo. Esse epsilon final aqui é uma noção de que nós temos um vocativo. Se trata de um vocativo, é uma forma de trabalhar de mostrar o vocativo, né? Uma forma diferente do nominativo. Então, pater dikaie, pai justo, é uma invocação. Tudo isso aqui se trata de uma construção vocativa. Deixa eu me colocar assim para ficar mais claro. Tudo isso aqui é um vocativo, é uma construção vocativa. Cai, o mundo não te conheceu. Tudo isso aqui tem uma referência mais independente da frase como um todo, certo? Então, nesse sentido, nós temos pai justo, o mundo não te conheceu. Aqui também nós temos em português essa construção vocativa. Embora que no português nós não vejamos quem é que está no nominativo e quem é que está no vocativo. Os dois estão fazendo esse vocativo no português. No grego nós temos um substantivo no nominativo e o outro no vocativo.
Mas o que eu quero mostrar aqui também, o que Daniel Wallace nos faz lembrar, é que o nominativo como vocativo é diferente do sujeito na oração principal. Você vê aqui o nominativo pater e o mundo não te conheceu. Aqui é que nós temos, vou colocar aqui nessa outra cor, aqui nós temos o sujeito, certo? Rho cosmos. O mundo não te conheceu. Nós temos um sujeito que é diferente do vocativo. Então perceba que esse sem o ou aí, como nós temos, ele apresenta, né, essa função aí de nominativo, de um nominativo como vocativo, um chamamento, certo? A quem nós queremos endereçarmos, né, a quem nós queremos nos fazer referência. Nós temos mais um aqui, Makarios e Simon Bariona. Makarios e Simon Bariona, desculpe. Então, Makarios e nós temos aqui Makarios. Esse Makarios aqui, ele tem uma função de nominativo, né? Caso nominativo. E no caso aqui, ele é um predicativo do sujeito. Porque nós temos aqui um verbo de ligação, o ei, né? És. E por isso o nosso Makarios aqui é tu és, o tu está implícito, e Makarios, tu és bem-aventurado. Tu és, então, bem-aventurado é um predicativo, né? Diz algo a respeito desse tu. Mas aí logo depois nós temos o Simon Bariona. Nisso nós temos então um vocativo. Porque nós temos um vocativo aqui, porque ele está separado aí do restante da frase, não tem tanta relação sintática, ele é independente da frase, da oração anterior. Ele está endereçando, né? Ele está endereçando-se a alguém especificamente. Simon Barjonas, Simão Barjonas, bem-aventurado és Simão Barjonas. Então é um endereçamento direto. Não tem o ou, então não é algo tão enfático assim, é um endereçamento, mas o o não está presente, por isso não é uma construção assim tão enfática, porém ainda é um chamamento, ainda é uma invocação. Em outro lugar aqui nós podemos ver, Romanos 1,13, o thelo de humas agnoen adelphoi. Porque não quero, irmãos, que ignoreis. Então nós temos aqui o thelo, agnoen, que ignoreis, irmãos, certo? Nós temos o thelo aqui como quero, o é não, rimas que ignoreis, né? Então vocês ignorem, certo? Agnoen literalmente é ignorar, e adelphoi é o nosso irmãos. Um chamamento também, um vocativo. Ele está no nominativo, é um chamamento, uma partícula de chamamento que está aí separada do restante da outra frase, mas ele está, porque não quero irmãos, ele está se referindo a pessoas especificamente, ele está dizendo a quem ele está se referindo, vocês irmãos, não quero que vocês irmãos ignorem, certo? Então nesse sentido, quando nós vemos o apóstolo Paulo falando isso, ele está usando um nominativo de endereçamento, um nominativo de invocação, um nominativo como vocativo, porque o adelphoi
como você exatamente já tem visto aqui, ele é sim um nominativo, inclusive um nominativo plural, né? Plural, irmãos, mas ele não funciona nem como sujeito nem como predicativo do sujeito, mas como um vocativo, um chamamento dentro dessa construção aí que ele nos fez. Agora, construções com esse ou, vamos perceber aqui, nós temos o ogenea, apistos, heos, poter, pros, rimas, esomai. Ogenea, apistos, heos, poter, pros, rimas, esomai. Vamos lá então. Nós temos ó geração incrédula, gené, você lembra aí de gênesis, de genético, de geração. Então nós temos aqui geração. Pistós é fé, então apistós, né, sem a fé, incrédula. E aqui nós temos o nosso ou, que é traduzido como, então, o ó. Tudo isso, então, será o nosso vocativo. Ó geração incrédula. O interessante é que ele diz até reós, pote, até quando, né? Até pote, quando. Próximo rimas esomai, né? Estarei e próximo rimas convosco. Até quando estarei convosco? Até quando estarei convosco? É uma questão, né? Um questionamento que está sendo feito. Mas, interessantemente, ele utiliza um ou aqui como ênfase e o restante, obviamente, que vai vir é uma construção vocativa com esse gené no nominativo. E aí se faz um nominativo de endereçamento, um nominativo como vocativo muito enfático. Se você tem esse ou aí, você vai prestar atenção nessa partícula especialmente, porque você sabe que ela traz uma ênfase ao texto, a quem ele está chamando. Então, ó geração incrédula. Você tem que pensar assim, às vezes a gente vai ler o texto, né? A gente lê, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, tal e tal. A gente não atenta para a ênfase que o autor pode estar trazendo para aquele texto especificamente. Então, quando você for ler esse texto, você tem que imaginar, ó geração incrédula, ó geração incrédula, é um clamor que está sendo feito aí, e esse ou tem essa força semântica, essa força enfática desse chamamento aí. Não esqueça, às vezes é uma pequena partícula, a gente vai ver mais na frente, sobre o vocativo também, mas uma pequena partícula como essa, ou, faz uma grande diferença no restante da frase, porque é o que você sabe que está sendo trazido uma ênfase aqui, como se o autor estivesse lhe chamando para a situação, lhe chamando para você perceber a situação com aqueles personagens ali, eles estão num diálogo direto, e nesse sentido ele está clamando aquela geração incrédula. Imagine alguém falando desse jeito, né? Ó geração incrédula, como se não acontecesse nada de uma forma indiferente. Pelo contrário, nós temos uma força enfática aqui, um peso semântico muito grande dentro dessa passagem. E só para a gente perceber aqui, nós temos um texto paralelo em Lucas 9 também que diz: O genea apistos, mesma coisa, ó geração incrédula. Só que aqui ele acrescenta, né, um diestramenei, incrédula e corrupta. Mas nesse caso aqui nós temos toda uma construção vocativa. Desculpe. O genea apistos está aqui. Tudo isso aqui tem uma função de vocativo.
uma função maior aí, né, desse escopo, mas especificamente o gené aqui, que é o nosso nominativo como vocativo, certo? Nominativo de endereçamento. Muito bem. Prosseguindo aqui, vamos para esse texto aqui, né? Ou agora nós temos o ou, só que em maiúsculo, né? Se você percebe aqui esse ômega diferentão aí, né? Ele está em maiúsculo, tá? Letra maiúscula. Ou, talvez você já tenha visto, né? Geralmente quando se quer falar de alfa e ômega, então você tem o alfa, que é mais ou menos o nosso A também, né? E um ômega. Esse aqui tá bem mais bonito do que o meu, né? Mas, enfim, acho que você entendeu aí que é um alfa e um ômega maiúsculo no grego. Anoetoi galatai tis hymas ebaskanen hoiskat ophthalmus Jesus Christos proegrafei estauromenos, desculpe. Ó Gálatas insensatos, Paulo está trazendo aqui. Esse anoetoi tem um alfa aqui no início, né, como uma partícula negativa, sem sensatez, sem esse pensamento, né, um pensamento claro. Está dizendo que vocês são insensatos, Gálatas. Esse alfa aqui tem essa partícula de negação, né, nesse sentido. Quem, né? Tis, quem? Ebaskanen, quem fascinou. E aqui vos, né? Quem vos fascinou. A vós, né? Vós, vocês e a vocês, cujos, segundo os olhos desculpe, ante cujos olhos, diante dos olhos de vocês, é o que ele está querendo dizer. Oftalmus, você vai lembrar do oftalmologista, né, dos olhos. Jesus Cristo foi exposto, proegrafe, como se Jesus tivesse sido apresentado para eles, praticamente desenhado para eles, de uma forma muito clara. E Jesus foi apresentado para eles estauromenos, crucificado. Jesus foi apresentado para eles como crucificado. Paulo está indignado com aquelas pessoas porque o evangelho da graça de Deus chegou até eles. O evangelho de Jesus Cristo, como aquele que sofreu o sacrifício pelas pessoas, já foi apresentado aos olhos deles, foi proegrafe a eles, foi apresentado, foi descrito, foi mostrado da melhor forma que se pode apresentar. O próprio apóstolo Paulo foi lá e falou do Senhor Jesus Cristo para eles, mas mesmo assim eles estão fugindo, eles estão saindo daquilo que foi a eles apresentado. Se Jesus foi apresentado por eles crucificado, eles não precisam mais correr atrás de viver pela lei, como se fossem querer cumprir aquilo que Jesus já cumpriu. E por isso Paulo está, e eu estou falando tudo isso com o texto de Gálatas, né, porque eles estão voltando aos caminhos da lei, como se a lei pudesse salvá-los, como se a circuncisão pudesse salvá-los, como se os sábados pudessem salvá-los. Então, nesse sentido, ele chega para eles com esse sentimento, certo? Um sentimento absurdamente forte acerca de um evangelho que eles estão largando. Então, está, como diz aqui, né, claramente exposto no texto. Então, o uso do ou que nós temos aqui, tudo isso para falar desse nosso amigo ou aqui e dessa expressão vocativa, ou anoetoi galatai, é como se ele estivesse gritando a eles, né, chamando a eles: ó Gálatas insensatos,
O é o que vai nos trazer essa ênfase para a gente saber com que força Paulo está falando aos Gálatas. E ele está dizendo: Gálatas insensatos, ó Gálatas insensatos. Ele está indignado com essas pessoas que não sacaram ainda, não entenderam ainda o propósito ali do Evangelho, né? De não precisarem mais seguir os rudimentos da lei para serem salvos. Mas enfim, toda a história toda a explicação, o argumento de Gálatas é muito importante, mas tudo isso para mostrar o sentimento que Paulo está ali trazendo para aqueles irmãos com esse ou. Parece muito, né? Parece muito pouco esse ou, mas faz toda a diferença para mostrar esse sentimento de Paulo aqui, um sentimento de indignação total, sentimento de indignação por esses irmãos estarem se desviando do evangelho verdadeiro, do evangelho puro que Paulo pregou para eles, o evangelho da graça. Eu espero que você tenha entendido aí o nominativo como vocativo. A gente vai continuar tratando aí dessas questões nas próximas aulas. Dos usos gramaticalmente independentes do nominativo. Espero que você esteja compreendendo. Qualquer coisa vai voltando aí, não entendeu bem a minha explicação, vai ser um prazer poder, na verdade, para você deve ser um prazer, né, de você voltar ao vídeo, entender aquilo que precisa entender e enfim, seguir o texto aí, seguir a explanação que o Daniel Wallace nos traz. O que eu quero fazer aqui é só uma espécie de ajuda para que você possa mergulhar na sintaxe do grego, ok? Então, que Deus nos abençoe, até a próxima aula.